de São Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12. Está escrito assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela possa encontrar guarida em nossos corações nesta hora, neste momento, né? Amém. O nosso tema é perseguição. Perseguição. Esse é o nosso tema nesta tarde. O pastor Joaquim, ele tem uma frase que ele gosta de citar bastante. Ele disse: a maior grandeza de um homem é ter meios de fazer algo e não fazer. É uma frase, uma verdade incontestável. A maior grandeza de um homem é ter meios de fazer algo e não fazer. Amados ouvintes, conta-se uma história que todos os dias, assim que o dia terminava e a noite dava o ar de sua graça, o vagalume, ele saía voando e ele só parava quando o dia estava quase raiando. E cada vez que isto acontecia, a cobra aparecia e perseguia aquele vagalume, tentando abocanhá-lo. Como o vagalume voava, era praticamente impossível que a cobra o pegasse. Então a cobra, depois de várias tentativas, ela tornou-se ali, para aquela bicharada ali na floresta, ela tornou-se um motivo de chacota para aqueles animais. Porém, aconteceu um dia que o vagalume se distraiu e ele foi pego então pela cobra, pelaquela serpente. E quando ela já ia comê-lo, ele interrompeu e ele disse a ela: permita-me fazer 3 perguntas antes que você me coma. E aquela serpente então disse: faça logo. Impacientemente ela disse aquilo ali para o vagalume. E o vagalume então perguntou: por acaso faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra respondeu: não. E eu lhe fiz algum mal? E ela responde: também não. Por que não? Então por que você quer me comer? E ela respondeu: porque não suporto o seu brilho. Você observa que o vagalume não dava nenhum motivo, ele não tinha propriamente feito nenhum mal para aquela serpente, para aquela cobra, porém tinha algo naquele vagalume que incomodava aquela serpente, aquela cobra, a qual ela perseguia constantemente, diariamente, aquele pobre vagalume. E nós lemos uma escritura que a Bíblia deixa bastante claro que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amados, você só é perseguido quando você possui algo que o seu
oponente não possui. Você é perseguido, a inveja o destrói, e ele fará de tudo para destruir você, para destruir sua reputação, para destruir o que quer que seja. A pessoa que chega nesse nível apanha determinado espírito, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Este é o espírito do maligno, este é o espírito do diabo, espírito de perseguição. Ele não respeita família, ele não respeita ofício, ele não respeita nada, 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 nada. E você observa que sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre será. A semente predestinada, a semente real e verdadeira, sempre foi perseguida desde o Jardim do Éden. Você vai lá para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós temos ali o relato do primeiro homicida que surgiu na terra. Desde a criação do homem, o primeiro homicídio ali, Caim. Caim não aceitou a soberania de Deus por ter escolhido Abel. Abel, por revelação, amados ouvintes, ele ofereceu um sacrifício, ofereceu um cordeiro a Deus, o qual o agradou. Deus o agradou porque Abel ofereceu por revelação. E nós podemos constatar ali que Caim, ele se irou contra seu irmão e perseguiu e o matou. Ele perseguiu até ele matar Abel. Porém, Deus, ele levantou outra semente. Ele levantou outra testemunha no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Você observa que mesmo os filhos de Deus sendo perseguidos, Deus nunca ficou e nunca ficará sem uma testemunha na terra. Deus não perde batalha, Deus não perde nenhuma luta. Não, ele não perde. José, em Gênesis capítulo 37, depois você pode observar ali, José foi perseguido. Nós temos o relato de José, que era perseguido por seus irmãos o odiavam. E agora você pergunta, o que José fez para os seus irmãos perseguirem? Aí você lembra da história da cobra e do vagalume. O que o vagalume fez? Primeiro que a cobra o vagalume não fazia parte da sua cadeia alimentar. Cobra não come vagalume. Não come. O vagalume perguntou, eu fiz algum mal para você? Também não fez. Então por que você quer me comer, cobra? Por que você quer me destruir? Por que você não quer me deixar viver? É porque eu não suporto o seu brilho. Os irmãos de José, amados ouvintes, eles não suportavam. José tinha sonhos, tinha visões, e eles não suportavam aquilo, eles odiavam José. Eles jogaram José dentro de uma cova, e depois eles tiraram daquela cova ali e venderam José. Porém, José encontrou graça diante dos olhos de Deus. E nenhum mal poderia destruir a José enquanto Deus não terminasse com José. Você pode, nesta hora, estar sofrendo perseguições. E as perseguições, às vezes, não é lá fora, não. É dentro de casa. É no seu convívio familiar. Pessoas querendo te destruir, mas nós temos ciência disso. Enquanto Deus não terminar com você, enquanto Deus não terminar comigo, enquanto Deus não terminar conosco, o diabo não pode destruir a nós.
O diabo não pôde destruir a José. Não, nenhuma ferramenta preparada contra José pôde prosperar. Nenhuma ferramenta, irmão, irmã, preparada contra ti irá prosperar. Tenha ciência disso, tenha paciência. As provas que vêm sobre você é para te levar para mais perto de Deus. Amém. Deixa levantar a serpente, deixa levantar quem quer que seja contra ti. Bem-aventurados sois vós. A Bíblia está dizendo, leia lá, Mateus capítulo 5 depois. Você observa que Amã construiu ali uma forca. Construiu uma forca acreditando que ele poderia enforcar Mardoqueu naquela forca. Irmão, se Deus não tiver nesse negócio, esse negócio não vai prosperar. É perda de tempo. Tem uma frase que diz assim: viver sem Deus é viver perdendo tempo. Viver sem Deus é viver perdendo tempo. É viver morto. Viver morto. Agora, viver com Deus é viver eternamente. Então Mardoqueu achou que ele ia enforcar ali. Amã achou que ia enforcar Mardoqueu naquela forca, porém ele mesmo morreu enforcado. E sabemos que José se tornou tudo aquilo que aconteceu com José. Nós não temos tempo para detalhar aqui, mas você pode ler ali Gênesis capítulo 37 a seguir. Você vai observar que tudo aquilo que aconteceu com José foi para o bem dele. É aquilo que Paulo disse aos Romanos capítulo 8, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então tudo aquilo contribuiu para José ir para o Egito. Chegando no Egito, ele foi para o calabouço, ele foi preso, teve aquele acontecimento, aquele sonho que ele revelou. Depois ele foi para o palácio de Faraó, se tornou o governador do Egito. Então tudo sucedeu para o bem de José. O posicionamento de José incomodou a muitos. Como incomodou, né? Incomodou muito. Você observa, irmãos, outro personagem que nós vamos falar nessa tarde, Moisés. Moisés foi perseguido por Faraó. Como Moisés foi perseguido, foi criado dentro da casa de Faraó. Aprendeu muitas coisas com Faraó. Porém, quando ele tomou sua posição, quando ele entendeu que aquele posicionamento de Faraó era errado, Faraó se rebelou contra ele. E Moisés então passou a ser perseguido por Faraó. Moisés se tornou perseguido por Faraó. E não foi só por Faraó, não. Os religiosos daqueles dias também. Coré, Abirão, todos ali se levantaram contra Moisés. Levantaram contra um ministério genuinamente levantado por Deus, tentando sufocar, tentando destruir, proferindo mentiras, proferindo falsos testemunhos. E você observa que Coré e Abirão ainda continuou, atravessou o mar. Faraó ficou no Mar Vermelho, porém Coré e Abirão atravessou do outro lado, porém a terra foi aberta. Quando a terra abriu ali, engoliu a todos aqueles que se levantaram contra Moisés. Uns foi destruído por água, outros foi engolido pela terra e outros morreram no deserto. Somente aqueles que tinham bom testemunho, bom espírito neles, como Josué e Caleb, esses sim entraram na terra prometida. Amém. Agora, irmãos, amados ouvintes, eu tenho dito que a mentira
a fofoca é a arma do covarde. Você pode ter certeza disso. Quando ele não pode te vencer de uma maneira, ele começa a difamar, começa a mentir, começa a inventar história. E há aqueles que acreditam, vão ser meninos para achar que não tem. Mas há sim. E o poder, nós ouvimos alguma coisa, irmão, falando nesta tarde, sobre caráter. E nós temos aprendido que o poder sem caráter, ele é satânico. Você pode ter um poder, mas se não tem caráter, é satânico. E você pensa que há corrupção somente no meio dos políticos? Que há perseguição só no meio de políticos? Não. O mundo está contaminado. Há perseguições para todos os lados, para todos os meios, há perseguições, até mesmo no meio religioso. Você pode imaginar, meus irmãos, minhas irmãs, o que faz um homem, o que faz uma mulher, o que faz quem quer que seja, sair de casa em casa, semeando mentiras, semeando fofoca, semeando divisão. O que faz um homem fazer determinadas coisas? Seu Espírito Santo? O que faz um homem semear contenda, calúnia, mentira? Eu digo até mais. Dignos de ser até processado pela mentira que fala. É digno de processo pela calúnia. Não tem vergonha, não tem ética ministerial. Não tem amor pelas almas. Não tem sentimento pelas famílias. Meu Deus. Mas você vai lá para São João capítulo 8. Capítulo 8, versículo 44. Abre lá a sua Bíblia. Está escrito assim: Jesus não disse isso para aquela mulher, para Maria Madalena, para aquela prostituta. Ele não disse isso para ela, não. Agora, para aqueles religiosos, aqueles santarrões, ele disse isso aí: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Tem pessoas que é vulnerável. Ele é bipolar. Tá aqui, é igual o voo do pica-pau. Tá aqui e tá lá. Ele não toma nenhum posicionamento. Nunca é capaz de discernir espírito. Acha que tá tudo bom, que tá tudo bem. Mas Jesus deixa claro, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Nós sabemos isso. Isso aí não é novidade. Todos, até mesmo uma criancinha, sabe disso. Agora você observa que o outro que foi muito perseguido, temos tantos, poderíamos citar nesta tarde, mas lembramos um pouquinho de Davi agora. Que perseguição, irmãos, que Davi sofreu. Davi foi perseguido por Saul. Saul perseguiu incansavelmente. Quando Samuel ungiu Davi a rei de Israel, Deus já tinha tirado o reinado de Saul. Você pode ler lá em Samuel capítulo 16, você pode conferir isso que eu estou dizendo. Samuel capítulo 16, você pode ver isso aí, que quando Samuel foi comissionado para ungir Davi a rei de Israel, ele já tinha tirado o reinado de Saul. Porém, Saul, ele sentava no trono, ele tinha alguns homens ao lado dele, porém ele não tinha mais unção. A unção tinha saído dele.
E ele continuou ali. Davi foi para a casa dele, trabalhar como pajé ali. E a Bíblia diz que Davi amava Saul. Davi amava Saul, porém Deus entristeceu do comportamento de Saul e por isso Deus tirou o seu reinado. Deus tirou ele da frente. Agora o nosso profeta deixa bastante claro isso, e é muito valioso isso. Ele diz assim que Deus treinou João Batista 30 anos e usou ele 6 meses. Jesus foi treinado por 30 anos e Deus usou seu ministério terreno, durou 3 anos e meio. Então Deus usa sem dúvida um homem por um tempo. Saul não perdeu a salvação, não. Nós sabemos disso, que quando aquela feiticeira invocou ele, invocou o espírito de Samuel, Samuel diz: amanhã nesse mesmo horário tu estarás comigo. Então essa ideia que alguns dizem que Saul perdeu, Saul não se perdeu. Saul foi salvo, porém Deus tirou a unção dele. Como Deus tem tirado de muitos. Nós temos que ter ciência disso. E Deus chamou a atenção de Samuel quando Deus disse para Samuel assim: até quando, Samuel, terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel ficou ali, Samuel capítulo 16, Samuel ficou ali com dó de Saul. Na verdade ele estava com medo de Saul, ele tinha medo de Saul matar. Como a gente vê hoje, as pessoas às vezes têm medo de tomar posição, com medo de perder privilégio, com medo de ser perseguido, então fica oculto, se torna amigos ocultos, se tornas ali inércio, se tornas ali, toma uma posição inerente, fica ali em cima do muro, nem para a esquerda e nem para a direita, não toma uma definição, com medo de sofrer perseguições. Quem tem medo de sofrer perseguições, irmão, não é digno nem de ler essa Bíblia. Não, nós temos que tomar posição. Você, amado ouvinte, que está aí 1 ano já ouvindo esse programa, olha, puxa as nossas fitas, as nossas mensagens de 1 ano atrás. Se nós mudamos alguma coisa, é a mesma linha, o mesmo espírito. Nós estamos aí. Nós estamos sofrendo perseguições, mas sofremos por uma boa causa, pelo nome justo, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi estava... O que eu acho bonito nessa história é que Davi estava algumas milhas longe do palácio do rei, quando Samuel foi lá chamar ele, ungir ele a rei de Israel. Davi não ficou lá pedindo: deixa eu ser rei de Israel, deixa eu ser o seu segundo homem aí, o seu terceiro homem. Não. Davi estava lá cuidando das ovelhas, mas ele estava escrito, estava predestinado que em determinado tempo ele seria o rei de Israel. O que está escrito, irmão, irmã, a seu respeito, ao meu respeito, vai cumprir. Deixa que surja perseguições, deixa que levante Coré, Abirão, Datã, mas o que está escrito vai cumprir. Agora o nosso profeta, ele fala uma coisa tremenda na mensagem A Era de Laodiceia, para nós terminarmos, parágrafo 142. Você medita nisso que eu estou dizendo. Um eleito não pode perseguir outro eleito. Mensagem A Era de Laodiceia 142. Um eleito não pode perseguir outro eleito. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. Agora você pensa, um homem, uma mulher que vai de casa em casa difamando os outros, contando mentiras, isso não é perseguições? Isso não é causar dano a um homem de Deus, a uma mulher de Deus?
Você observa o nosso profeta está falando isso bem claro. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Os reprovados, ou aqueles reprovados, são religiosos. Eles são espertos. Eles são da descendência de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, suas cidades, seus domínios, e todo o tempo invocando a Deus, e odeiam a semente verdadeira, e farão todo o possível, mesmo no nome do Senhor, para destruir aos eleitos de Deus. Mas, irmão, fique com Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tenha paciência, Deus está no controle, Deus está neste barco, Ele é o capitão, Ele está aí nesse leme. Deixa que fale. Tem um hino que fala assim: deixe que fale, deixe que atire pedra, deixe, vocês tomam conta, deixa que Deus administra a coisa. Deus é soberano. Antes de você chegar nessa posição, Deus já te viu, Deus já predestinou, e um ministério só é vindicado quando tem oposição, e tem que ter oposição mesmo. E que levante tantas quantas for necessário. Uma coisa é certa, Paulo disse: eu não aprendi de homem algum, ou seja, eu não preciso de ser bajulado por homem, eu preciso é do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesta hora, que Deus te ajude, que Deus te conforte em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.